Fala, queridos, aqui quem vos fala é o professor Jonathan e nessa aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre do e does, certo? Para entender a pergunta, que eu acabei de fazer aqui, é necessário que saibamos que o do e o does são verbos auxiliares. Mas vocês devem estar se perguntando o que são verbos auxiliares. Bom, são verbos que ajudam o verbo principal da frase a ficar em outros tempos verbais. Exemplo, na forma negativa ou até mesmo em fazer perguntas, entre outros, tá? Isso quer dizer que os verbos auxiliares sempre precisam estar acompanhados de outro verbo, pois não tem sentido nenhum sozinhos, tá? O do e o does são usados quando queremos fazer uma pergunta, usado a maioria dos verbos em inglês, exceto o verbo to be, e os outros verbos auxiliares. Além disso, usamos cada um de acordo com o sujeito da frase. Bom, vamos começar pelo do, certo? Que é utilizado quando o sujeito é I, you, we ou they. Bom, como eu estava falando para vocês, eu vou estar aqui colocando aqui uma das coisas que vocês precisam memorizar, certo? A primeira parte é a seguinte. Os principais sujeitos, que a gente já aprendeu. I, you, ok? We ou they, certo? Primeira pessoa do singular. Deixa a gente aqui, a câmera, isso. Primeira pessoa do singular, I, eu. I do, ok? I do. You, segunda pessoa do singular. You do. We, primeira pessoa do plural, certo? We do. They, terceira pessoa do plural. They do. Então veja bem, regra principal, o do, somente do, vocês vão ter que lembrar que o do, ele é exemplificado, certo? Ele começa utilizando o sujeito I, you, we e they, ok? Então vocês vão ter que fazer o possível para memorizar isso aí, ó. I do, eu faço. You do, você faz. We do, nós fazemos. They do, eles ou elas fazem. Então, memorize sempre isso. Vá treinando isso em casa, pessoal. Treine isso em casa. I do, you do, we do, they do. I do, you do, we do, they do. Treina. I do, you do, we do, they do. Beleza? O does, ele vai se aplicar na terceira pessoa do singular. Vamos deixar aqui. Vou colocar aqui de lá, embaixo. Vamos lá. Exemplo. He, she, it. Terceira pessoa do singular, nós conjugamos o verbo. Lembra da regrinha das últimas aulas? Tá? Então, verbos terminados com O, SH, CH, X, a gente vai fazer o seguinte, a gente só vai acrescentar ES. Então, do, a terminação do verbo do é o O.
certo? Então, se ele termina com O, nós acrescentamos S, então vai ficar does. Então, he does. He does. She does. It does. Ok? Então, essas são as regrinhas que vocês precisam memorizar, pessoal. Ok? He does. She does. It does. Ok? Então, vamos voltar aqui para recapitular. I do. Eu faço. You do. Você faz. We do. Nós fazemos. They do. Eles ou elas fazem. Beleza? He does. Ele faz. She does. Ela faz. It does. Faz. Certo? Para isso, coisas, objetos. Ok? Então, vocês precisam, para compreender o do, vocês precisam entender o seguinte, que é I do, não pode ser I does, certo? É you do, não pode ser, em hipótese nenhuma, you does, certo? Então, é isso que eu quero passar para vocês, que vocês memorizem essa regra. Você sabendo a colocação do do no sujeito, vocês vão conseguir entender mais para frente o passo a passo da aplicação dele nas perguntas e nas formas negativas. Só que a regra é clara. Vocês precisam entender o que eu coloquei aqui na telinha do meu computador. Certo? Então lembre-se. I do. Se alguém chegar para perto de você e falar I does, você já vai logo dar um bug aí na sua cabeça e você vai perceber que está errado, certo? Então é I do, ok? Então sempre vai ser I do. Essa é a regra. Memoriza isso. Se você memorizar isso, vai ser tudo tranquilo, tá bom? Agora vamos aplicar o do em perguntas, tá? Vamos aplicar o do em forma de perguntas e você vai entender como é que funciona. Deixa eu apagar isso aqui. Você já memorizou isso aqui. É até bom vocês anotar no caderno, tá? Dá uma pausa aí no vídeo. Anota no caderno. Beleza? Para lembrar. Vamos pensar aqui na frase I know you. I know you. Eu conheço você. I know you. Se eu fosse perguntar, eu começaria essa frase com do, porque a gente já tem no nosso conhecimento que é I do. Então, se eu sei que é I do, na pergunta, essa frase ficará da seguinte forma. Do I know you? Então, o do aqui, pessoal, deixa eu marcar aqui. O do, nesse caso aqui, ele não vai ter tradução. Ele não tem tradução, ele não é fazer aqui. Essa frase significa para mim que é uma pergunta. Ele aqui está como um auxiliar, ele é o ajudador, para a gente compreender. No nosso português, a gente sabe que se eu fizer uma pergunta, vocês vão entender que a pergunta ela foi feita através de uma expressão, certo? Que eu fiz para você. Eu conheço você, entendeu? Aí você já compreende que é uma pergunta, mas no inglês não faz sentido eu falar I know you, certo? Então eu vou estar falando, afirmando, eu conheço você, certo? Mas na pergunta no inglês tem que se usar o do, ok? Então, do I know you. Do I know you? Então, eu conheço você, certo? Então, o do aqui, ele vai servir para mim como um auxiliar, um assistente, certo? Deixa eu colocar aqui outra frase. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar. Pronto.
Próxima frase. You come from England. Deixa eu tirar minha carinha aqui. For example, you come from... I'm sorry. From... For example, you come from England. Você vem da Inglaterra. Eu estou aqui afirmando, você vem da Inglaterra. Certo? Você vem da Inglaterra. You come from England. Se eu quisesse perguntar para essa pessoa, você vem da Inglaterra? No inglês seria da seguinte forma. Se eu estou começando essa frase com you, a gente sabe que o auxiliar é do. Porque a gente já aprendeu que é you do. Eu faço you do, you do. Então, não pode ser does. Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu vou usar aqui do you. Do you come from England? Interrogação. Interrogação. Certo? Então, do you come from English? Estou perguntando. Você vem da Inglaterra? Right? Então, lembre-se dessa regrinha. Vamos lá? Compreender? I know you. Eu conheço você. Do I know you? Eu conheço você. You come from England. Você vem da Inglaterra. Agora, se eu falar do you come from England? Você vem da Inglaterra? Deu para entender aí, pessoal? O do, nessa pergunta aqui, ele não vai ter tradução. Ele só está me servindo como um auxiliar, certo? Ele é um auxiliar. Deixa eu colocar outro exemplo. Deixa eu ver uma frase aqui. We have to cut the glass. We have to cut the grass. Nós temos que cortar a grama, certo? Nós temos que cortar a grama. Se eu fosse tornar essa frase afirmativa numa interrogativa, qual é o auxiliar? Do. Então, será do we have to cut the grass? Nós temos que cortar a grama? Do you have to cut the grass? Certo? Então, essa é a diferença. Essa é a forma usada, certo? Em perguntas. Agora vamos aprender a usar o they, né? A gente aprendeu aqui, né, as principais, né, que é o verbo do, ok? Vamos agora trabalhar o they. Dá um enterzinho aqui, aumentar mais o espaço. Vamos lá. Deixa eu ver uma frase aqui. They want to come with us. Bom, nessa frase, they want to come with us, eu estou dizendo o seguinte:
eles querem vir conosco, certo? Eles querem vir conosco. Então, they want to come with us. Eles querem vir conosco. Se eu fosse transformar essa frase afirmativa numa frase interrogativa, qual seria o procedimento? Iniciar a frase com do. Então vai ser: do they want to come with us? Right? Então a gente aprendeu aqui a usar o do nas frases afirmativas como auxiliar, transformando em perguntas. Vamos rever as frases, tá? Vamos rever as frases de uma por uma. Depois eu vou apresentar para você o does. Right? Então vamos lá. I know you. I know you. Do I know you? Do I know you? Próxima frase. You come from England. You come from England. Do you come from England? Do you come from England? We have to cut the grass. We have to cut the grass. Do we have to cut the grass? Right? They want to come with us. They want to come with us. Do they want to come with us? Do they want to come with us? Right? Então, essas são as expressões usadas com auxiliar do. Ok? Porque nós já aprendemos que é I do. Nós aprendemos que é you do. Nós aprendemos que é we do. E nós aprendemos que é they do. Right? Agora eu vou colocar aqui frases com auxiliar das. Vamos lá. Frase: He works with you. Nessa frase ela está dizendo o seguinte: ele trabalha com você. Ele trabalha, works with, com you, você. Ele trabalha com você, tá? Agora perceba o seguinte. Eu comecei a frase com he. Ele. Se eu quero transformar essa frase afirmativa numa pergunta, qual é o auxiliar que eu devo começar? Does. Então, does he. Aí chegou agora na parte do work. Nas frases afirmativas, na terceira pessoa do singular, nós conjugamos o verbo, correto? Mas em casos aonde você usa um auxiliar, existe um ditado que diz: quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. For example, he works with Phil. Qual é o verbo que está conjugado? Works. Então, se eu estou usando o auxiliar does, esse works, ele não vai ser conjugado. Então, ele vai se tornar work. Certo? Sem o S. Porque na primeira frase, aqui na frase afirmativa, ele foi conjugado. Tá vendo ali? Ele foi conjugado pelo S. Mas nesse caso aqui, por eu estar usando auxiliar, que é o does, eu não vou precisar conjugar o verbo, certo? Porque quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, does he work with you?
Right? Então, he works with Phil. Does he work with Phil? Ok? Does he work with Phil? Ele trabalha com você? Entendeu a sacada aí? O does ali, ele não vai ter tradução. Mas quando alguém começar com does he work with Phil, você já começa a entender que se eu iniciei a frase com does, é uma pergunta. Beleza? Vamos para outra frase. She has a car. She has a car. Ela tem um carro. She has a car. Ela tem um carro. Se eu quisesse transformar essa frase afirmativa na forma interrogativa, qual seria? Como seria? Vamos lá, por exemplo. Vamos ao exemplo, né? Se eu sei que é she does, então vai ser does. Então vou começar com does. Does she? Lembra da regrinha? Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Has é o verbo have, que é o verbo ter. Então, does she have a car? Certo? Does she have a car? Does she have a car? Então, ela tem um carro? Does she have a car? Ok? Próxima frase. Vamos lá. Deixa eu ver. Pera, deixa eu ver. Boa. It snows. Snows winter. It snows in winter. Neva no inverno. Certo? Se fosse transformar essa frase It snows in winter numa pergunta, como seria? Se eu sei que é It does, eu vou começar aqui a pergunta com does. Ok? Does. Does it snow in winter? Interrogação. Certo? Porque quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Ok? Bom, a gente já compreendeu essa parte aqui, que para se transformar uma frase afirmativa numa pergunta, a gente inicia ou com do ou com does. Vamos rever as frases aqui, pessoal. Vamos à pronúncia. He works with Phil. Pergunta. Does he work with Phil? Does he work with Phil? She has a car. She has a car. Pergunta. Does she have a car? Does she have a car? Right? It snows in winter. It snows winter. It snows in winter. Pergunta. Does it snow in winter? Snow winter. Ok? Does it snow winter? Right? Babies, compreenda esse detalhe e na próxima aula nós veremos as formas negativas. Mas lembrem-se, I do, you do, we do, they do, right? He does,
She does. It does. Vocês não podem se esquecer desse detalhe. Beleza? Fortalece o canal aí, pessoal. Deixa o teu like. E até a próxima aula.